Pode aplaudir o Senhor Jesus, meu amado. Eu vou pedir para você não sentar. Espera só um instante, fique em pé. Quem sentou, levanta aí, só mais um pouquinho, que vocês vão passar um tempão sentado. Amém? Queria que a gente abrisse a Bíblia hoje para ler em pé. Vamos fazer diferente. Pega aí a sua Bíblia no Salmo 23. É bom que é um salmo bem fácil, todo mundo conhece, né? Pega aí a palavra do Senhor. Todo mundo achou? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, amados? Então levante sua mão. Eu quero que você ore aí por mim. Amém, que vou estar aqui trazendo a palavra para vocês. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha me usar. Amém, venha fazer como Ele quer e venha nos guardar. Amém, ore aí pela serva do Senhor. Ó Pai, estamos aqui, interceda, meu amado, para te louvar e te bendizer por esta noite. Porque nós estamos aqui somente para fazer aquilo que tu desejas, Senhor. Sem o teu Espírito, sem aquilo, Pai, que nós mais precisamos, Pai, que é de Ti, Pai. É do preço que Tu pagou naquela cruz por nós. Nós não estaríamos aqui, Senhor. Faz a Tua vontade, Pai. Usa-me como Tu queres, Pai. Fala com a Tua igreja aquilo que Tu deseja falar, lá no íntimo do nosso ser, Senhor. Possamos ser aqui confrontados, mas também consolados, Senhor amado. Possamos aqui, Senhor amado, ouvir a voz do Teu Espírito para sermos, Senhor amado, guiados por Ti, Senhor amado. Entendermos o que Tu queres, Senhor. Sermos movidos pelo Teu Espírito para onde Tu nos desejas levar, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Podem assentar. Aleluia. Amém, amados. Que bom estarmos aqui. Que bom estar aqui com vocês em mais esse culto, para honrar e bendizer o nome do meu Deus. Já tem um tempinho aí que eu não ministro aqui na igreja. Eu acho que eu ministrei mais no IGC, até nas 6 horas de oração. Me resguardei por esse tempo, estava passando por um tratamento físico. Mas Deus, Ele é fiel, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu amor leal. É o que Ele disse para mim todos os dias nesse tempo. Eu estou aqui. Amém? Pelo seu amor leal. E eu glorifico o Senhor amado por mais uma conferência. Porque Deus, Ele vai nos revelando aquilo que Ele deseja para nós. E eu sei que se Deus amado, Ele revela para nós aquilo que Ele deseja, é porque Ele deseja profundamente que a gente viva. Diga assim, viva. Diga, eu quero viver as promessas do Senhor. Tudo que Ele tem para mim. Diga alto, amado. Tudo que Ele tem para mim. Senhor amado, se Ele abre os nossos olhos, revela para o pastor, para o apóstolo, revela para mim, revela para outros irmãos, para os profetas, o que Ele deseja para essa igreja, é porque Ele deseja que nós vivamos essas promessas. Ele deseja que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Claro que a nossa visão ótica espiritual, às vezes, na nossa alma, não é a mesma de Deus. Nós podemos entender, ver, reconhecer as coisas de uma outra maneira, mas em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito, amém? Pelo Espírito de Deus em unidade, nós podemos, amado, nesse tempo dar passo de fé para avançar naquilo que o Senhor tem nos chamado.
Eu lembro que a última vez que eu preguei aqui na igreja, num domingo, eu falei de guerra, amém? Eu falei de Davi, quando ele guerreou ali, e a sua família estava ali presa, quando ele estava em Sinclague, e a sua família estava presa, foram tudo presos, e ele ficou com a alma dele tremendamente amargurada, diz o texto, e só quando ele se voltou para o Senhor, é que ele ouviu o Senhor, e ele pôde ter a vitória, e Deus livrou todos, diga assim, todos. Deus deu um grande livramento, Ele tomou de novo as suas esposas, seus filhos, todos foram livres pela mão do Senhor, pelo seu poder, porque Davi se voltou para o Senhor. Amém? Então acredito, amado, que o que Deus tem feito conosco nesse tempo é nos fazer voltar para Ele. Amém? Na caminhada da nossa vida espiritual, de quem já serve ao Senhor, nós passamos por lutas, por problemas, por processos, amado. Até no momento da bonança, da abundância, como nós temos falado aqui, como nós vamos falar hoje aqui, nós também passamos por experiências com o Senhor. Nós também somos confrontados a ouvir a voz do Espírito. Nós também somos confrontados a entender o que o Senhor quer naquele tempo. E talvez, para muitos de nós, é no momento da abundância física, material, seja em qualquer área, que nós vamos ter mais dificuldade de ouvir a voz do Espírito, de ser guiado pelo Senhor. Aqui nesse salmo, tem sido o meu salmo durante esses meses, amém? Diante de guerras espirituais, com as hostes da maldade, com as potestades, mas também guerras interiores dentro de mim, por causa das lutas, dos problemas, das situações difíceis, a nossa alma, ela quer se abater, ela quer murmurar, ela quer adoecer, ela quer se amargurar, ela quer não ouvir o Senhor. O Senhor pode falar, Ele pode dizer, mas nós queremos ouvir essa voz da desesperança, que grita dentro de nós, que o Senhor não está conosco, que nós vamos morrer, que nós vamos ser destruídos, que nós seremos humilhados, que nós passaremos por dores, que o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas quando a gente consegue fazer a nossa alma se calar e ouvir a voz do Espírito, nós começamos a andar de novo, olhar de novo, ver de novo a luz e até a guerrear de novo, conforme o Senhor nos orienta. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, o meu desejo para nós nesse tempo, nesse ano de guerras, de frustrações, mas também, escuta o que eu vou dizer, ano de promessa. Você recebe? Ano de promessa, amado, não tem um pingo de dúvida. Esse ano nós iremos ver muitas promessas que o Senhor declarou sobre nós há muito tempo. Eu não sei você, mas eu estou firmado nisso. E não vou largar enquanto eu ver a promessa do meu Senhor cumprida. Mas esse salmo, ele me consolou durante esses meses. Decorei esse salmo com a Sofia e nós citávamos várias vezes, todos os dias, durante muito tempo. E eu queria hoje começar nessa introdução, explicando para vocês um pouco o que significa esse salmo. Por quê, pastora? Porque tem tudo a ver com uma vida abundante, com a vida que só Jesus pode nos dar. Quando eu digo assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, eu não estou dizendo que eu não vou ter falta de nada neste mundo. Eu não estou dizendo que por o Senhor ser o meu pastor, a minha vida será de tanta abundância que eu não vou faltar nada. Pelo contrário, nos caminhos do Senhor, perder é ganhar. O que aqui Davi está dizendo é que se eu tenho o Senhor, eu sou pleno. Se eu tenho o Senhor, nada pode me faltar. Aí sim, claro, se eu tenho o Senhor na minha vida, se Ele está conduzindo o meu interior, se Ele é fortalecido no meu íntimo do meu ser, claro e evidente que eu posso conseguir todas as coisas.
porque Ele me fortalece. Só que nós entendemos errado, né? Abrimos a Bíblia no Salmo 23, colocamos dentro de casa, decoramos até, mas não entendemos. Se nós vermos todo o Salmo vai estar ali no contexto, falando o quê? Ele me conduz a pastos verdejantes. Uma ovelha conduzida a pastos verdejantes, amado, é uma ovelha que entende a proteção do seu Deus. Ele me faz, amado, realmente, Ele me restaura o meu vigor, como a Sofia dizia com toda a força, restaura-me o vigor. Às vezes a gente pensa que para nós estarmos bem na nossa alma, felizes, é somente quando está tudo bem em casa, o marido está bem, a esposa está bem, a vida financeira está boa. A vida espiritual, talvez a gente pense que está boa. E a gente começa a ser conduzido, amado, pelo nosso entendimento intelectual da nossa alma. Mas viver bem é entender que quem pode restaurar o nosso vigor é o Senhor. Ele é que restaura a nossa alma. Ele é que pode nos dar a verdadeira alegria. É o Senhor, meu amado. Mesmo nós que somos conduzidos pelo Espírito, mesmo nós que temos o Senhor como nosso pastor, nós podemos até passar por vales de treva e de morte. A diferença é que o Senhor estará conosco. Nós poderemos passar por vales de treva, nós mesmos sendo cristão, servindo ao Senhor. Tem momentos na nossa vida que nós estamos perdidos, que nós não conseguimos ver, que parece que não há solução. Mesmo nós crentes, mesmo nós servos do Senhor, só que Ele está conosco. Ele está conosco, meu amado. O Senhor está conosco. Ele está conosco. Por quê? Porque Ele também me guia nas veredas da justiça. Essa parte eu acho tremendo. Ei, meu amado, você não pode ser guiado pela justiça da terra. Não, quem tem que te guiar pela justiça, pelas veredas da justiça, significa aquela parte mais íntima, que talvez a gente não entende da justiça de Deus, é o Senhor. Pelo que, pastora? Pelo amor do seu nome. Uma coisa que eu mais tenho aprendido com meu Deus nos últimos anos, em que a gente, quando é nova na fé, não entende muito, porque nós somos muito mais justiceiros do que vivemos pela justiça de Deus, é que quem nos ensina a justiça de Deus é Ele mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você, ela vai muito além, muito diferente da justiça da terra, que por mais que Deus é que faça os deveres e os direitos da terra, os princípios, a justiça de Deus vai muito mais além. Por quê, pastora? Porque começou quando Ele fez com que o seu Filho unigênito, santo, sem pecado, morresse por nós, cheios de pecado. Isso é uma injustiça terrena, mas por amor por nós, por amor de Deus, pelo seu amor leal, em que o Salmo 133 diz, por causa de tudo aquilo que ele cita, ele diz: pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, pela sua justiça, Ele se faz justiça em nós. E nós, amado, por mais que a gente ache isso muito bonito, e nos pegue no primeiro momento, quando a gente aceita Jesus, por mais que isso nos envolva nos primeiros momentos da nossa salvação, quando a gente aceita o Senhor, com o passar do tempo, a gente coloca isso como justiça, porque nós somos justiceiros, e começamos a julgar aqueles que não conhecem o Senhor. Porque nós precisamos ser guiados, meu irmão, pelo Senhor, pelas suas veredas da justiça, por causa do amor do seu nome. Quando a gente pensa que está certo, o Senhor tem uma maneira diferente de nos colocar a ver, principalmente, o outro.
E isso demanda tempo. E isso demanda mudança tremenda em nós. Nós que somos crentes, servimos ao Senhor, meu amado. Nós temos alguém que mesmo quando a gente ande no vale da sombra da morte, Ele pode, o nosso bom pastor, usar a vara e o cajado para nos proteger. Como Deus falou comigo enquanto eu estava passando esse processo por isso. Às vezes nós estamos passando uns processos tão duros, de tanta dor, e a gente não consegue entender por que nós estamos passando, porque a nossa razão, o nosso intelecto e até a nossa justiça terrena, ou o nosso entendimento de justiça de Deus não nos faz compreender. Só quando a gente vai além é que nós vamos compreender por que o Senhor permite uma ovelha sua ser usado a vara nela. Por quê? Por que o Senhor permite muitas vezes nós sermos açoitados? Para nós não desviarmos do caminho, amado. O Senhor sabe o caminho que é certo. Ele sabe aonde está o perigo. Ele sabe que se Ele não muitas vezes usar da correção, permitir as dores, as lutas nas nossas vidas, nós podemos, amado, errar o caminho. Porque estamos perdidos, tem hora. E Ele precisa nos corrigir. Mas a vara, que é a correção, nos protege. O cajado nos coloca para junto dEle. Porque às vezes nós queremos ir para longe. Às vezes nós queremos sair do aprisco. E aí o Senhor precisa revelar o amor dEle para nós, para nos chegar perto. Você e eu que somos servos do Senhor, também passamos por perseguições. Quantas vezes podemos ser injustiçados? Quantas vezes podemos passar por lutas, por coisas ruins, e a gente não entender o nosso irmão, aquela pessoa que fez isso, ou sei lá o que for que você está passando. Quantas vezes podemos passar por isso? E às vezes a gente, com a nossa justiça própria, pensa assim: Senhor, o Senhor vai colocar uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas isso não significa só isso. Significa que o Senhor, mesmo a gente sendo perseguido, coloca uma mesa e nos faz assentar na presença dos nossos inimigos. Ele não nos deixa acovardados. Ele não permite que nós estejamos medrosos, intimidados por causa do nosso inimigo. Não. Ele permite a gente ficar na mesa. E uma coisa Ele faz, deixa eu dizer, meu irmão, Ele não só te honra, Ele te unge. Às vezes a gente pensa, amado, que o nosso inimigo precisa ver a gente na bonança de quê? De fartura, né? De viver bem de vida. De viver só, Senhor amado, só quando o Senhor mostrar para o fulano que eu estou bem de vida, que eu sou feliz aqui, ó, é que eu vou ser honrado. Mas sabe qual é a maior honra que você pode ter na sua vida? Estar cheio de Deus, ser ungido pelo Senhor, o seu cálice transbordando. Isso é a maior honra. Eu vendo aqui o pastor Ícaro falar e se quebrantar. Eu me lembro muito bem no dia que eles casaram, o pastor Ícaro e a pastora Carol, eu me lembrei na hora. Às vezes um casalzinho novo se casa, e quantas pessoas falam um monte de coisa ruim, né? Em vez de abençoar, dizer vocês vão ser bênção. E eu lembro que eles estavam tão aperreados, porque não tinham nada ainda. E eu lembro que eu disse assim para ele, na hora do casamento: Ícaro, vou repetir hoje, sonhe. Sonhe. Sonhe, meu filho. Deus vai lhe dar tudo aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Porque é Deus que faz. A gente precisa voltar a sonhar, igreja. Quando a gente fica frustrado, quando a gente fica com os problemas, quando vem palavras de intimidação, palavras de amargura sobre nós, a gente tem a tendência de se oprimir, de se amargurar, não sonhar mais, deixar ficar oprimido ali o tempo todo. Mas em nome de Jesus, igreja, volte a sonhar. Volte a sonhar.
A gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa olhar para a nossa casa e não ver só as guerras, as lutas, as coisas ruins. A gente precisa olhar e ver aquilo que o Senhor já fez. Precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Amados, quando para mim a Bíblia fala em abundância, a Bíblia está falando de uma vida que eu serei plena no Senhor. Mas eu, aqui nesses 18 anos de tenda, e na minha vida inteira espiritual, desde os 12 anos, eu entendi uma coisa, e biblicamente falando, essa vida, nem todos nós cristãos teremos. Para mim, a vida plena é a vida que eu vou viver das promessas, entendeu? É a vida em que eu vou viver na minha vida as promessas que o Senhor plantou no meu coração, profetizou sobre a minha vida. E quando eu me lembro disso, eu me lembro, amado, do povo de Deus, quando estava no Egito. Eles estavam ali, vivendo uma vida amargurada, sofrendo como escravos. E de repente, o Senhor ouviu o clamor deles. Levantou um libertador, Moisés. Moisés foi ali com mão forte, a Bíblia diz que ele tirou o povo do Egito. Mas o que aconteceu? Eles saíram do Egito, mas foram parar no deserto. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, nossa alma se alegra, porque o Senhor começa a prometer muitas coisas para nós. Mas para nós chegarmos à vida abundante do Senhor, amado, se nós vermos do Egito até o livro de Josué, no começo do livro de Josué, o que aconteceu do Egito, até a saída do Egito, o deserto, até a promessa, nós vamos ver muitos capítulos. Um grande processo aconteceu, e todo crente passa por esse processo. Hoje aqui, eu não vim aqui falar de coisas ruins para vocês, mas eu vim abrir os olhos de vocês, porque eu tenho certeza que a promessa está muito perto, e eu não quero de jeito nenhum que a gente perca essa promessa que o Senhor já declarou, já escreveu, já disse que vai cumprir sobre as nossas vidas. Talvez alguns aqui têm muitos anos que estão esperando uma promessa do Senhor. Talvez você já esqueceu. Talvez você não acredita mais. Talvez você, como eu disse, não sonha mais. Por quê? Porque o Senhor disse: eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas a gente não viu essa terra. Agora eu vou dizer, às vezes o problema é como a gente está vendo, como a gente está olhando, entendendo. Por quê, pastora? Porque quando o povo, depois que Moisés morreu, e o Senhor chamou Josué, e disse: Josué, tu vai conduzir esse povo para a minha terra, para a terra prometida. E quando a gente vê ali, Josué no capítulo 2, se levantando para conduzir o povo, quando a gente vê ali os espias primeiro subindo a terra, indo lá fazer o diagnóstico para trazer de volta para Moisés, o que acontece? O que acontece quando eles chegam ali? Eles veem o quê? Que a terra era uma terra que manava leite e mel. Era a terra da promessa, era Canaã que o Senhor tinha falado para eles. Só que o Senhor não disse que tinha gigante e fortaleza. O Senhor disse o que era a promessa. Não é assim que acontece conosco? Às vezes Deus disse: você vai ser um grande ministro do meu evangelho. Você vai ser muito usado por mim, minha filha, meu filho. Olha, o seu casamento será uma bênção. Vou fazer grandes coisas no teu casamento. Quantas promessas o Senhor pode nos dar, nos prometer. Pastor, é mentira? Não! Só que o Senhor, amado, não nos deixa fora de passar as lutas e os problemas. Por quê, pastora? Porque nós precisaremos depender e confiar nele. Porque ninguém chega na terra das promessas sem fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus.
E que aqueles que se aproximam dele precisam acreditar que o Senhor amado pode cumprir as suas promessas. Quando o povo estava ali, subindo e viram os gigantes, as fortalezas, a Bíblia diz que eram 12 espias. Escutem, só 2 tiveram um diagnóstico positivo. E deixa eu dizer a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para que a gente chegue a viver essa vida plena, amado, que é muito mais do que uma abundância em bens e até em unção. É muito mais do que uma abundância em um chamado, em uma unção de Deus. É uma vida plena aqui dentro, do interior. É um equilíbrio entre a alma e o espírito até, em que meu espírito me conduz, mas minha alma também começa a desejar aquilo que o espírito deseja. Porque muitas vezes nós estamos, amado, confundidos, oprimidos, perturbados, porque minha alma está desejando uma coisa oposta ao meu espírito. O povo estava ali dizendo: o Senhor disse que a terra é boa, que mana leite e mel. Mas eles estavam vendo outra coisa. Eles olharam para a fortaleza, eles olharam para o gigante, mas Deus queria que eles olhassem para a palavra dEle. E é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que se voltar. Escuta, meu irmão, hoje aqui, o que o Senhor tem dito para ti? Quais foram as promessas que o Senhor te fez? O que o Senhor te prometeu? Já passou tanta luta, tanta perda, tanta frustração, que você esqueceu. Mas hoje Ele manda eu chegar aqui e dizer: lembra das promessas que eu te fiz um dia. Foi isso que Caleb declarou. Se o Senhor disse que ia fazer, Ele vai cumprir. Se o Senhor disse que iria fazer, Ele vai cumprir. Não importa os gigantes que você terá que enfrentar, não importa as fortalezas, não importa os inimigos, não, amado, não importa nada, importa a palavra que o Senhor disse. E é nisso que nós temos que crer. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter passado aí a sua vida servindo ao Senhor, ou talvez alguns anos, ou está começando agora, e começou a ficar triste porque disse: é muito difícil servir a Deus. Já ouvi algumas vezes isso, e é muito triste de ouvir. Pastor, é muito difícil servir a Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, não seja um daqueles espias que deu um diagnóstico negativo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um povo de Deus que tem sido muito pessimista, tem andado muito cabisbaixo, tem falado muito de derrota. Nós passamos muito mais tempo falando das coisas ruins da nossa vida do que declarando a palavra e aquilo que o Senhor fez e o que Ele vai fazer. E o Senhor deseja que nós voltemos a declarar e falar aquilo que Ele tem dito para nós. Nossa mente, nosso coração está carregado de palavra de derrota. Quando alguém pergunta como a gente está, a gente não declara as bênçãos. A gente começa a declarar as derrotas, os problemas, as lutas, as dificuldades. A gente não declara aquilo que o Senhor disse para nós um dia. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Josué chegou ali, e o Senhor disse assim: Josué, toma a tua posição, que tu vai entrar com esse povo na terra prometida. Uma coisa que o Senhor me disse esses dias estudando para trazer a palavra, é que algumas coisas na nossa vida, escuta o que eu vou dizer para você. Algumas coisas na nossa vida, quando o Senhor vai nos levar para outro tempo, principalmente pastor Erasmo, quando Ele quer e deseja que nós tomemos posse da promessa, nós vamos passar por coisas parecidas com coisas que nós já passamos. Normalmente na Bíblia, quando é chegado um novo tempo, Deus se manifesta de forma parecida. Para quê, pastora? Estudando eu entendi que normalmente é para duas coisas. Ou para nos dar fé, nos lembrar daquilo que o Senhor já fez, para nós crermos de novo. Ou é para nos curar de algo que não foi curado, de algo que ainda está fazendo com que a gente viva no deserto, que a gente não tome posse da terra prometida.
Então Josué, quando estava ali, o Senhor disse: eu estou contigo, igual fui com o meu servo Moisés. Talvez para Josué aquilo era muito forte para ele. O grande líder que estava ali, que abriu o mar vermelho, que fez com que acontecesse tudo aquilo no deserto, que falava face a face com Deus, não era Josué, era Moisés. Ele estava morto. Eu imagino que para Josué ir caminhar com aquele povo era algo tremendo. Tinha que ser uma mudança tremenda na vida dele, uma mudança de pensamento, uma mudança de estrutura espiritual tremenda. Deus tinha que fazer algo grande, e ele tinha que ouvir a voz do Senhor e obedecer para poder lhe seguir. E o que aconteceu? Primeira coisa que eles tinham que fazer, que Deus fez com que Josué fizesse, foi o quê? Atravessar o rio Jordão. Isso mesmo. Por quê? Porque Deus queria lembrar a Josué e ao povo que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Só que agora Josué teve que usar o cajado. Moisés teve que usar o cajado para abrir o mar vermelho. Ele era aquele que tinha autoridade e força. Deus deu para ele. Josué agora não era o cajado que tinha que usar. Por quê? Porque por mais que Deus permita as mesmas situações da nossa vida, muitas vezes para acrescentar a nossa fé, para mostrar que está conosco, Ele não usa mais as mesmas estratégias. O Senhor muda. Por isso que no meio das lutas, das guerras, dos problemas, até às vezes parecido com o anterior, precisamos entender que o foco é diferente, que a estação mudou, que o entendimento espiritual é algo novo que Deus quer dar. O Senhor disse: coloquem a arca da aliança, coloquem o sacerdote na frente e deem passo. Deem um passo. Agora eles tinham que usar os pés. Eles tinham que colocar o pé na água. Eles tinham que ter uma fé para agir, para poder Deus agir por eles. Meu amado, talvez você pense assim: Senhor, quando aconteceu aquilo comigo, quando minha vida estava assim, Tu fez aquele milagre, Tu usou aquele profeta, Tu fez isso, Tu fez aquilo, Tu me deu aquela experiência, Senhor, tão maravilhosa, Pai, faz de novo. A gente canta aqui: faz de novo, Senhor. O Senhor vai fazer, meu irmão, mas vai ser diferente. Ai, pastora, mas por quê? Não sei, porque Ele é mistério. Eu só sei que vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, meu irmão. Vai ser muito melhor. Esdras e Neemias, quando estavam construindo o alicerce do templo, os velhos antigos começaram a chorar, porque o templo que eles viram se formando, se levantando, não era igual. O templo era diferente. E eles começaram a chorar. Quantas vezes nós não saímos do momento da angústia, da amargura, da frustração? Por quê, pastora? Porque nós queremos que Deus faça do mesmo jeito, da mesma maneira que Ele fez antigamente, que Ele fez da outra forma. Mas eu não estou falando de princípio, não estou falando de vencer pecado, não estou falando nada disso. Eu estou falando de se mover no Espírito, porque Deus é mistério. Eu estou falando da maneira que Deus age em cada estação. E mudou na estação da tenda. Deus não fará as coisas do mesmo jeito, mas Ele fará de forma muito melhor. Talvez as coisas não serão como você imagina, como você pensa, como você deseja, mas eu tenho certeza, vou repetir, será muito melhor. Zacarias teve que profetizar, e eu profetizo: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Nós não estamos estendendo, Senhor, esse templo. Tu levantou esse templo, Tu refez isso aqui. Estávamos contando esses dias para os pastores, não era, meu filho? Como Deus fez aqui, com tudo aquilo que se queimou. Nós vimos essa igreja aqui que se queimou aqui no Balneário do Camboriú, na televisão, e ficamos lembrando o que aconteceu aqui na tenda. Quanto prejuízo, quanta coisa aconteceu aqui, e que nós ficamos lembrando do milagre tremendo que foi o Senhor reconstruir esse templo físico. E o Senhor me disse assim no meu interior: Ivna, tu acha que eu não posso restaurar o interior de vocês, que é muito mais precioso para mim? Eu vou repetir se você não entendeu.
O Senhor disse: será que eu não posso restaurar o interior de vocês, que é muito mais precioso para mim do que esse templo físico? Esse templo físico foi apenas somente um sinal. Mas o sinal maior é eu e você receber renovo, sermos restaurados, sermos renovados, reavivados, realinhados, amados, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele quer, sermos levantados por Ele, vermos a sua glória, não só no templo, mas interiormente, em cada um, para o bem e propósito dEle. É isso que o Senhor deseja. Essa é a vontade dEle para esse tempo. Restaurar o nosso interior, mudar a nossa sorte. É isso que o Senhor deseja. É isso que Ele quer. Então, em nome de Jesus, eu te peço hoje, a partir de hoje, estamos na metade do mês, meu irmão, metade do ano, meu irmão, em junho. Nunca mais fale de derrota. O Espírito Santo está triste conosco. Tem hora, amado, tem momento que parece que a gente esquece. Há uma sombra sobre nós. Estou falando de experiência própria. A gente esquece tanto que o Senhor já nos curou, tanto que o Senhor já fez por nós. A opressão, a dor, sabe, a rejeição, as guerras, as lutas nos oprimem tanto que a gente esquece quem é o nosso Deus. Amado, a gente esquece quem é o Senhor, aquele que nos levantou um dia, aquele que operou aquilo que ninguém podia operar. Enquanto o pastor estava conversando com o pastor sobre essa construção, sobre esse templo, eu estava indo além, eu estava dizendo: Senhor, será que Tu podes, Senhor, restaurar o Teu povo, restaurar a Tua igreja, Senhor? Será que Tu pode nos reavivar novamente, Senhor? Será que Tu pode avivar a Tua igreja? O Senhor disse: eu quero. Esse é o desejo meu que eu coloquei no teu coração, filha. Então o Senhor deseja te restaurar, não porque você é bonzinho, não porque você merece, mas por causa do amor dEle, do poder dEle. O Senhor disse, amado, para Josué: Josué, atravessa. Josué atravessou. A Bíblia diz que o mar, o rio Jordão, teve que parar. O milagre aconteceu. Eles atravessaram a seco para o outro lado. Quando chegaram lá, o Senhor disse: agora escreve. Escuta, escreve, faz um memorial. Capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, de Josué. Faz um memorial com as pedras, as 12 pedras. Para quê? Para que os filhos de vocês lembrem que o que eu fiz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que o Senhor falou muito no meu coração. O que é que teus filhos têm lembrado das coisas que o Senhor fez por ti? O que os nossos filhos têm lembrado daquilo que o Senhor já fez? A gente tem que repetir, pastor. Tem que ficar falando. Se as coisas agora na transição não estão tão boas como a gente acha, como a gente quer, como a gente deseja, começa a repetir o que o Senhor já fez, as maravilhas que Ele fez, aquilo que já aconteceu, para que os nossos filhos também creiam, acreditem nesse Deus que é todo poderoso. Depois, a Bíblia diz que o Senhor diz: olha, o povo que não era o povo de Deus estão com medo dos israelitas, por causa dos milagres que o Senhor fez. Então é hora de eu curar o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você que Deus falou ao meu coração esses dias. Enquanto eu estava, talvez maleável, porque estava doente, com medo que Satanás podia fazer algo comigo, porque eu estava doente, sem poder me cobrir mesmo de oração. Sabe o que o Senhor disse para mim: Ivna, os demônios é que estavam com medo de ti. Eles sabem quem tu és em mim, porque tu está com medo. Satanás sabe quem você é, amado. Tem momentos na nossa vida de fragilidade que o Senhor está guardando a gente,
No momento em que o Senhor disse: olha, Josué, pega todo o povo que não foi circuncidado, porque ainda eram novos quando entraram no deserto, quando passaram os 40 anos no deserto, que eu vou fazer com que eles sejam circuncidados. Eles tinham que passar pela faca, né? Eles tinham que passar por aquele momento. E ali Deus guardou eles. Ninguém veio guerrear com eles. Ninguém veio pegar eles na culpa em alguma maneira, porque eles estavam fragilizados. Não! Deus conhece as nossas fragilidades, o momento da nossa fraqueza. O Senhor está nos guardando. Se nós estamos na direção do Senhor, fazendo a vontade dEle, querendo cumprir o plano dEle, Ele está nos guardando. E a Bíblia diz que Ele falou assim, o Senhor: Josué, circuncida o povo, porque hoje eu vou tirar do meio de vocês o opróbrio do Egito. Sabe o que significa isso? Vou tirar a humilhação, a maldição de vocês do Egito. Por quê, pastora? Porque aquele povo era cativo de mente. Aquele povo não podia tomar posse da primeira terra, Jericó, aquela fortaleza tão tremenda, se eles não tivessem amado as maldições canceladas pelo poder do Senhor. Às vezes, meu irmão, Deus precisa permitir uma dor, uma situação difícil, para nos fazer selados nele, para nos fazer preparados. Para quê, pastora? Para avançar e tomar posse da terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: aquela primeira terra, ser Jericó, não era por nada. Quem era Jericó? Era uma terra, amado, em que para passar por ela tinha uma fortaleza tremenda. O que é uma fortaleza, meu irmão? Como diz Paulo ali em Coríntios, amado, capítulo 10, versículo 4, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir, amado, fortaleza e todo sofisma, todo conhecimento se levante contra o conhecimento de Cristo e vá à submissão de Cristo. Sabe o que significa, meu irmão? Para nós avançarmos, tomarmos posse da promessa, nós não temos que lutar um contra o outro. Não é essa guerra carnal, não é pela força, mas é o que? É uma guerra na mente, é uma mudança da mente, em nome de Jesus. O Senhor quer destruir essa fortaleza que foi criada por causa dos nossos traumas, às vezes até trauma de igreja. Você que é novo aqui, até trauma de igreja. Você não conseguirá avançar aqui nessa igreja, mesmo que Deus tenha lhe trago para cá, mesmo que Deus tenha dito assim: essa é a sua nova casa. Se você não vencer a sua mente, essa sua guerra interior, aquilo que você ficou para trás, talvez, essa mentalidade ainda religiosa, esse entendimento que você criou, o Senhor diz hoje: é preciso levar a obediência de Cristo, porque as nossas armas não são físicas, mas é poderosa em Deus. Nós estamos lutando entre nós mesmos, em religião, até usando a Bíblia, mas da nossa maneira não vale. É preciso usar a Bíblia da maneira de Deus. Por quê, pastora? Porque, como disse Paulo aos Romanos, amado, para nós nos transformarmos, precisamos renovar a nossa mente. E ter uma mente renovada depende do momento. Por isso que a palavra ela é viva. A palavra é viva por quê? Porque se eu leio hoje, e se eu leio no Espírito, para que Deus abra o meu entendimento, para que eu mude, para que Ele me levante, para que eu tome posse da terra prometida, Ele me dá uma palavra viva para aquele momento, dentro daquele mesmo texto, que talvez eu entendi de uma outra forma em um outro tempo. O que eu estou pregando para vocês hoje é eu prego a mesma palavra a vida inteira. Já ouviram isso? Que tem alguns profetas que pregam a mesma mensagem? Sou eu, Ivna. As minhas palavras sempre são sobre o coração e sobre a vida no Espírito. Desde o começo da tenda, não sai disso. O Senhor só renova. Pelo que, pastora? Pelas guerras. Vou passando nas guerras e o Senhor vai renovando as palavras, e Ele vai me fazendo entender uma outra maneira de compreender a sua palavra para aquele tempo.
que é que o Senhor tem falado para ti? Hoje, renova essa mente. Deixa Deus transformar essa tua mente pela palavra. Deixa Deus renovar a tua mente, amado. Deixa eu dizer, nós só vamos experimentar a boa, experimentar. Não é dizer que vive, experimentar. Você sabe o que é experimentar? Só quem vive da graça de Deus e da revelação do Evangelho experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar se eu tiver minha mente renovada, amado. Isso é para aqueles que querem viver uma vida, não só uma vida com Cristo, mas uma vida em abundância. Ei, amado, a vida em abundância fala, sabe de quê? Do domínio próprio, de viver em equilíbrio, de não viver mais uma guerra tremenda todos os dias para adorar ao Senhor. Por quê? Porque o meu espírito foi elevado, porque eu consegui dominar a minha alma, a minha carne, para que eu viva pelo Espírito. Como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como Paulo disse aos Filipenses, tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu tinha, tudo que eu tinha como perda, por amor ao conhecimento que Cristo me deu. Como Paulo disse, hoje eu sei estar vivendo na abundância, mas também sei viver na escassez. Por quê? Porque o Senhor me fortalece. Esse homem aprendeu. Vocês lembram de Paulo lá em Atos dos Apóstolos? Logo quando ele começou a guerrear a favor da igreja, no meu ver, ele ainda era um homem de justiça própria. Paulo estava o tempo todo querendo dizer que ele estava certo, que ele era um judeu e conhecia muito a palavra. Mas quando você vai ler as cartas que Paulo escreveu já pertinho de morrer, já maduro na fé, já ter vivido tantas coisas com Deus, ele não queria mais se justificar. Ele não era um homem mais que dizia eu sou isso, sou aquilo. Por quê? Porque para ele nada daquilo mais adiantava, servia. Você está me entendendo? Amadurecer em Cristo é isso. Para finalizar, eu quero lembrar vocês. Não vai dar tempo de pregar tudo não, eu falo demais, né? Falo demais, escrevo demais, tenho coisa demais na cabeça. Mas é assim mesmo. Para finalizar, eu quero lembrar vocês que quando eu estava fazendo essa pregação, Deus me lembrou muito daquilo que o pastor falou ontem. Quando Pedro estava ali no barco, quando Jesus pegou o barco de Pedro e entrou no barco com ele. Lucas 5, se eu não me engano. E a Bíblia diz que Jesus diz assim, ó, joguem a rede do lado mais fundo, né? Jesus estava chamando seus discípulos assim, ó, e eu quero que vocês vá mais fundo. Eu quero que vocês cresçam comigo, avancem, né? E a Bíblia diz que Pedro disse, mas Senhor, eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo, eu passei a noite toda pescando, Senhor. Eu estou cansado. Nós pescamos na hora certa, nós fizemos tudo certo, e o Senhor quer dizer agora que a gente tem que jogar a rede do lado mais fundo? Mas ali era no começo. Pedro estava cheio de paixão por Jesus. Pedro estava apaixonado por Cristo, estava envolvido naquele chamado com tudo. E aí ele diz com toda a ousadia, mas pela tua palavra, eita Deus de glória, pela tua palavra eu vou jogar a rede. E a Bíblia diz que ele jogou a rede, e grande foi a bonança. Aí vem o Senhor e diz, Pedro, glória a Deus pela grande bênção, pela grande bonança, mas todo mundo tem que ir para o deserto. E o deserto é o quê? Vem, deixa tudo e me segue. Vem ser pescador de vida, Pedro. Pedro deixa tudo, porque no começo, meus irmãos, a gente levanta a mão apaixonado e diz, Senhor, eu largo tudo. É assim que a gente canta? Tudo é perda, Senhor, né? Né, Luan? Eu largo tudo, Senhor, por ti.
eu deixo tudo por ti. Aí tem uma hora que eles estão de novo no barco. E a Bíblia diz que Pedro, vou terminar, calma aí. Pedro está lá com eles no barco. Alta madrugada, diz a palavra. E o que acontece? Uma grande tempestade. Mas poxa, nós estamos com Jesus, o Mestre, aquele que foi enviado para ser o Redentor. Que Deus enviou para mudar a história de Israel, vai mudar a história do povo de Deus. Como assim? Como é que nós vamos estar com Jesus e vai ter tempestade? A cachola não entra. A gente não entende como é que um Deus poderoso, vive e verdadeiro deixa a gente passar por luta. Como que a gente está no barco, na igreja, com os irmãos fazendo a obra, e Deus manda e permite uma tempestade. Como assim? Choca a nossa mente carnal aquilo que Deus muitas vezes faz. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados com a tempestade. Tão aterrorizados. E quando Jesus veio andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Você não entende, amado, que é isso que acontece com a igreja nos últimos tempos? Nós temos passado por tanta luta, tanta prova, tanta angústia, tantas coisas, tantos temores, que a gente não consegue ver Deus. E não consegue ver Deus fazendo milagre. Não consegue ver Deus andando sobre as águas. Quando Deus está fazendo milagre, a gente pensa que é o quê? Que é o mal. A gente pensa que Deus está fazendo maldade, Deus está permitindo maldade. Eles ficaram morrendo de medo, amado, até que o Senhor se manifestou. E Pedro andou sobre as águas com o Senhor. Só que porque ele não estava pleno no Senhor, seu coração não era do Senhor ainda era cheio de medos e temores, cheio de si, cheio de iras, de egoísmo, de angústia. Sua alma ainda era muito almática, muito do mundo. Quando ele olhou para a tempestade de novo, a Bíblia diz que ele afundou. Os olhos dele não estavam no Senhor. O Senhor mesmo assim, no meio da caminhada, quando nós passamos as lutas, Ele vai com todo amor, com o amor dele leal, não porque merecemos, nos levanta e diz: "Oh homem de pequena fé, por que duvidava?" Ele está nos ensinando. No meio da caminhada o Senhor nos ensina. E mesmo que a gente erre, mesmo que a gente mostre que não tem fé ainda, Ele nos levanta com todo amor. Ele nos põe de pé. Ele abre os nossos olhos para que a gente creia novamente, para que a gente não duvide dEle. Jesus estava mostrando para Pedro que era preciso ele confiar. Por quê? Porque ia vir coisa pior. Pedro ia ter que passar por maior angústia, que era ver o seu mestre indo para a cruz. Era ter medo de também ir para a cruz naquele momento, porque estava com Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro estava ali já sabendo que Jesus ia para a cruz, ele começou a negar Jesus. Amado, a gente pensa que nós estamos num nível espiritual muito grande, que a gente já sabe de tudo, que a gente sabe tudo aquilo que é necessário. A gente sabe muito de Bíblia, a gente tem tom e talento aqui para cantar, para pregar, sabe de tudo. Mas para poder a gente viver um novo tempo, para poder Deus fazer algo novo, Ele precisa baixar a nossa guarda, baixar o nosso ego, fazer a gente entender quem é Deus sobre nós. E a Bíblia diz que Pedro lhe negou o Senhor, e o Senhor Jesus disse: "Mas eu vou interceder por ti, Pedro." Deixa eu dizer uma coisa para ti, meu irmão. O Espírito Santo tem gemido com gemidos inexprimíveis por esta igreja. Esses dias na minha casa, na madrugada, eu vi plenamente o Santo Espírito gemer por muitos de nós, que estamos vivendo coisas tremendas no nosso interior, muitas vezes querendo negar e deixar o Senhor por medos, temores e até pecados. O Senhor tem gemido pela sua igreja. Nos últimos dias o Espírito Santo tem gemido por nós. Aí,
Se levante aí do seu lugar. Quero terminar. Chega João 21. A Bíblia diz que Pedro, totalmente frustrado. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Falando para o pastor hoje. Nós temos muitas frustrações na vida. Com marido, com filho, com emprego. Às vezes com enfermidades que aparecem na nossa vida. Com muitas coisas. Deixa eu dizer. E quem serve a Deus mesmo, que tem um grande plano no Senhor, sabe qual vai ser a tua maior frustração? Com o próprio Deus. A maior frustração de Pedro foi ver o Cristo na cruz. Ele não conseguia entender, não entrava na mente dele como que aquele que andou sobre as águas, aquele que levantou sua mão, a tempestade acalmou, aquele que curou tanta gente, estava na cruz. A mente dele não entendeu, a alma dele não aceitou. E ele negou o mestre. E quando a gente passa a maior frustração na vida pelo Evangelho, você passa a sua maior frustração dentro da igreja, nas coisas do Senhor, essa é a pior. Essa é a pior. É a que dói mais, que pode nos abater mais. Tentaram fazer isso com Daniel, fazendo ele ir para a cova dos leões. Mas Pedro, amado, foi fazer o que fazia antes. Porque quando nós somos frustrados dentro da igreja, a gente não quer mais fazer nada, a gente não sonha mais. Só que isso não era o plano do Senhor para Pedro. De novo no barco, eles estavam no barco de novo. Deus queria ensinar eles de novo. Eu não sei, amado, qual é o momento da tua vida que tu está passando. Eu só sei dizer uma coisa para ti. Se Deus tem permitido algo na tua vida, tu diz: Senhor, por que de novo? Não é para destruição, não é para frustração, não é para acabar a tua vida. Diz o Senhor, é para te dar mais uma chance. É para te dar mais uma chance. De abrir teu entendimento, de fazer diferente, de agir conforme a vontade de Deus. É para que o Senhor te restaure, é para que o Senhor te restitua, é para que o Senhor mostre o poder dele de novo na tua vida. Nós estamos tão abalados, e quando a gente vê uma luta igual, a gente diz: meu Deus, de novo? Por que, Senhor? E o nosso coração inflamou. Mas em nome de Jesus, não deixe ir para o fundo do poço. Você tem uma chance de abrir seus olhos e hoje ver luz, ver restauração, ver promessa do Senhor. Jesus estava ali, amado. Eles estavam no barco, passaram a noite toda de novo, não pegaram nada. Como é que pega alguma coisa fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor, longe daquilo que o Senhor chamou? Nós não poderemos ser nada. Nada vai realmente satisfazer o nosso coração. Era um sinal de que eles estavam indo para longe do Senhor. Mas o Senhor aparece ressurreto na praia, não mais andando sobre as águas só. Ele aparece na praia chamando eles para um momento de comunhão. Jesus aparece na praia, tinha pão, tinha peixe, e diz: olha, joguem a rede para o lado direito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não era agora para jogar fundo, era para o lado direito. Deus estava fazendo da mesma maneira, era a mesma situação, mas Ele tinha uma palavra específica para aquele tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você: abra seus ouvidos espirituais, veja o Senhor, como João disse: é Jesus, Pedro, é o Mestre. E ouça o que Ele está dizendo para você: que um milagre vai acontecer. E esse milagre não será igual. Porque na primeira vez que foi multiplicado os peixes, os barcos se quebraram, peixe foi jogado dentro do mar, se perdeu. Na segunda vez, os peixes não se perderam.
A bonança se fez e os peixes não se perderam, porque era um tempo de maturidade. Jesus chama Pedro para uma conversa, e ali Jesus revela o que Jesus mais tem revelado para mim nesses últimos tempos: o seu amor, o nosso amor por Ele e pelos outros. Que nível de amor temos demonstrado pelo nosso Senhor? Que nível de amor! Ali Pedro foi confrontado, amado, porque da mesma maneira que ele negou o Senhor revelou o seu amor por ele, quando ele chamou ele, sem pensar, sem dizer: você errou, vem cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Enquanto o Senhor citava: Pedro, apacenta o meu rebanho, Pedro entendia o quanto não amava o Senhor como ele amava ele, o quanto o Senhor amava as ovelhas, e assim é revelado o seu amor por ele. Como nós temos revelado o nosso amor pelo Senhor? Oh, meu amado, o amor pelo Senhor só é revelado em ações. Não tem como a gente levantar a mão aqui no domingo, declarar com palavras, como o pastor Eliandro disse, e não agir com atitudes de amor. Assim como o Senhor todos os dias nos livra de todo mal, revelando o seu amor leal por nós. Em nome de Jesus, Deus tem me dito esse ano: o Senhor vai mostrar tanto amor por nós, tanto amor por nós, que nós não poderemos jamais abandoná-lo e nem deixá-lo. Deus vai revelar tanto amor por você, que você vai olhar para o lado e ver seu irmão e dizer: meu Deus, como que eu julguei o meu irmão? Como que eu posso falar algo que eu não sei? Esse é o amor de Deus, Renê, em que eu tenho que mostrar todos os dias. Pedro disse assim, o Senhor disse para Pedro: Pedro, vai chegar um tempo quando você for mais velho, em que você não vai andar mais como queria. Sabe o que eu entendo, meu amado? Esse é o nosso tempo, Carol. Nós estamos chegando, Leandro, na maturidade. Não dá mais para viver como a gente quer, como a gente deseja, com os nossos pensamentos tão pequenininhos. Precisamos entender que mesmo não querendo obedecer, precisamos deixar o Senhor nos levar. Ele tem uma roupa, uma roupagem para nós que talvez você não queira vestir. Mas Ele tem para esse tempo. E se você deseja viver esse tempo de plenitude no Senhor, aonde Paulo disse a Efésios 3: rogo, pois, meus irmãos, que vocês confiem nesse poder que vem de Deus, para que vocês sejam arraigados e alicerçados no amor do Senhor, e cheguem à plenitude do conhecimento de Deus. Sabe quando é que eu e você vamos ser plenos em Deus? Quando nós formos arraigados e alicerçados no amor do Senhor. Se você quer viver isso, eu vou chamar você aqui para frente. Nós temos ainda 10 minutos para dar 10. Esse é o dia da igreja. Se você não é daqui, venha mesmo assim. Se você veio hoje aqui, é porque Deus disse assim: vá lá, Deus tem uma palavra para você. Amados, o que eu estou ministrando aqui para vocês, eu tenho vivido. Eu vou dizer como Paulo disse em Filipenses: eu não cheguei na perfeição e estou longe da perfeição, mas eu não vivo de passado. Eu não vou viver de passado. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para frente até receber o prêmio que o Senhor tem para mim. Eu quero olhar para frente. Eu quero que você levante sua mão enquanto nós cantemos aqui.
A minha oração, assim como eu tenho orado esses dias na minha casa, na madrugada, é que o seu coração se encha do amor de Deus. Amado, a vontade do Senhor é que você conheça Ele, porque Ele é amor. Assim, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer, mais vai perceber onde estão as tuas fraquezas, as tuas mazelas, e mais você se arrepender, mais graça, poder, mais amor, amado, mais transformação Ele terá para você. Oh Senhor, nós estamos aqui, Pai. Se o teu povo estar aqui na frente é porque eles estão entendendo, Pai, o que tu tens para eles, Senhor. Abre os nossos olhos. Oh, Pai, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, olhos do nosso coração. Abre os olhos do nosso coração. Se revela, Senhor. Se revela, revela o teu amor esses dias. Revela o teu poder, Pai. Ah, Pai, mostra que tu és o Deus que restaura. Talvez o meu irmão está tão amargurado, fugindo de ti, mas hoje, toma a vida dele, toma a vida dela. Mostra que tu ama, mostra que tu a ama, Senhor. O Senhor deseja um encontro contigo, meu irmão. O Senhor deseja um encontro contigo. Ele quer acalmar a tua alma. Ele quer saciar a tua sede. Ele quer te levar a águas tranquilas. Ele quer refrigerar a tua alma. Ele quer, amado, levar você, guiar você pelas veredas da justiça. Tudo que essa terra tem, tudo que os crentes dessa terra precisam nesse tempo é acalmar o seu coração, é acalmar a sua alma, é ser cheio do Espírito. Oh Senhor, acalma a nossa alma. Senhor, enche do teu Espírito. Derrama, Pai, derrama algo novo, quebra as cadeias, as mazelas antigas, Lire, leva ele pelas veredas da justiça, por amor do nome do Senhor. Quebra as maldições, Senhor, toda humilhação, tudo aquilo que tem nos feito, Senhor, mas envergonhado.